O último presidente do regime militar, ou do regime civil militar no Brasil, foi o João Batista Figueiredo. Eu sou o professor José da Costa, do canal História em um Instante. João Batista Figueiredo governou entre 1979 a 1985. Era carioca, era filho de Euclides Figueiredo. Aliás, o Euclides Figueiredo foi um opositor de Getúlio Vargas, foi preso durante o Estado Novo. Daí a contradição, né, do Euclides Figueiredo ser preso durante a ditadura do Estado Novo e o seu filho ser aí o último presidente da ditadura civil militar no Brasil. Tem um vídeo sobre ditadura civil militar no Brasil, deixar na tela final para você assistir. Tinha problemas cardíacos, era oficial da cavalaria e seu governo é marcado pela dívida externa muito grande, aliás, uma herança do governo militar, do regime militar, dívida externa e a inflação alta e o arroxo salarial, é outra marca do regime militar, do governo do regime civil militar no Brasil, o arroxo salarial. Foi também chefe do SNI, Serviço Nacional de Informação. Em 1979, seu governo é marcado pela Lei da Anistia Ampla, Geral e Restrita, que beneficiou também agentes da repressão. Presos políticos que estavam fora, como Miguel Arraes, por exemplo, aqui de Pernambuco, voltou ao Brasil, estava exilado, mas também beneficiou agentes da repressão. A Anistia Ampla, Geral e Restrita de 1979. Também em 79 surgiu aí o pluripartidarismo. Durante o regime militar havia o bipartidarismo, a Arena e o MDB. O MDB é a oposição consentida para dar uma aparência de democracia, e a Arena, que era o partido vinculado ao sistema, ao governo. E acabou o bipartidarismo em 79, também foi uma tática do Figueiredo, ali do regime militar, porque esse bipartidarismo tinha votado-se contra o próprio governo, porque a oposição ali já em 79, estava em 78, enfim, no finalzinho aí do regime civil militar no Brasil, ela estava se fortalecendo, vencendo eleições. Então, o MDB ali estava se voltando cada vez mais contra o governo, a oposição crescendo cada vez mais. Então, aquele sistema de bipartidarismo, ele virou uma espécie de... Ele foi cada vez mais abraçando o governo, acochando o governo. Digamos assim, foi se voltando contra o governo. Então era melhor o pluripartidarismo, que iria pulverizar, digamos assim, a oposição. Também nesse contexto, finalzinho de década de 70, começo de 80, surgiu ali em São Paulo, principalmente em São Bernardo, uma greve de 500 mil operários, mais ou menos, com 90 empresas, mais ou menos. Surgiu ali a figura do Lula, pernambucano, Luiz Inácio Lula da Silva, que no momento que gravo este vídeo, 2024, está sendo a terceira vez presidente do Brasil. Diga-se de passagem, eu não tenho um vínculo político partidário, mas diga-se de passagem, toda vez que o Lula governa muito bem o país, desemprego diminui e taxa de desmatamento diminui, inflação controlada e pessoas que estão na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, vai diminuindo o número dessas pessoas. Em resumo, diminui o número de pobres, de pobreza, e não é um governo perfeito, mas pratica aí uma espécie de neoliberalismo mitigado. No caso, o Lula surge aí nesse contexto, né? Aos 34 anos ali é preso pelos agentes da repressão, pela ditadura militar. O sindicalista Lula, ali em São Paulo também, o governo do Maluf, Paulo Maluf, toda uma repressão em cima da greve, helicópteros da polícia. Também é marcado o governo do Figueiredo em 1980 e 81 pelo terrorismo de direita. Em 80, a OAB é alvo de uma carta-bomba. Lídia, uma secretária, morre. Em 81, no Rio Centro, 20 mil pessoas que estão em um show, dia 1º de trabalho, também são alvo de atentado.
dois militares, um sargento, capitão Wilson, o sargento e o capitão Wilson, de maneira assim atrapalhada, eles vão fazer ali um atentado e a bomba explode no colo aí de um deles. Morre, se não me engano, o sargento que morre, é o chamado terrorismo de direita, a lei da alinhadura, né? Insatisfeito com a abertura que estava sendo aí a abertura democrática. Também em 1984 temos aí as diretas já, o maior movimento de massa da história do Brasil, de 1984. A emenda Dante de Oliveira quase passa no Congresso, não passou, mas já foi um grande movimento ali dos civis em todo o país para que se estabelecesse eleições diretas para presidente. O que não aconteceu, vai acontecer em 1990. É eleito após o João Batista Figueiredo, é eleito o Tancredo Neves de modo indireto, tendo vice José Sarney, mas isso aí é assunto para outro vídeo, através de um colégio eleitoral. Faleceu Figueiredo em 1999 e uma das suas frases que ficou aí para a história é: me esqueçam, espero que me esqueçam. E a outra é: prefiro o cheiro do cavalo do que cheiro do povo. Figueiredo, que era aí da cavalaria dos militares, né? Fazia parte da cavalaria. Professor José da Costa, canal História em Instante. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.